É, Boa tarde a todas, a todes e a todos. É com enorme satisfação que a gente entra na fase final do curso, né? Coordenado pela nossa catedrática Conceição Evaristo, e em nome do IA e da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, eu dou as boas-vindas, seja a Conceição Evaristo, mais as suas convidadas dessa tarde. É com enorme prazer que a gente vê uma mesa poderosíssima e é um evento que foi decidido que não haverá público, então o público presente é o público também vinculado ao projeto da Conceição na cátedra. E também nós temos uma mesa de apoio, e é com essa mesa de apoio que vai dar os detalhes do evento de hoje, ou pelo menos de uns avisos necessários para depois Ludmila Lins assumir a mediação e dar prosseguimento a essa quarta aula, né? Então, um belíssimo trabalho para vocês, um prazer mais uma vez estar aqui nesse momento, e a todos e a todos, todos que nos acompanham, seja no YouTube, né? E seja também pelo Zoom como alunos do curso. É isso. Olá, pessoal. Um abraço a todas, todos e todos que estão nos assistindo aí nessa sala virtual do Zoom, a todos que estão no YouTube. Eu sou Ludmila Lins, sou mestra em Relações Étnico-Raciais, trabalho também como assessora de Conceição Evaristo, o que me traz muito prazer essa vida, né? E tenho a oportunidade de estar com essa galera incrível aqui da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, tanto a da coordenação, Martin Grossman e... É Grossman, acertei, né? Arrasei. E Liliana Souza Silva. É isso, Liliana? Tudo bem? Temos os aportes aqui, o suporte dos nossos amigos, e hoje acompanhada da professora Ana Paula Guimarães, da professora Mara Evaristo. Eu já vou passar a palavra. Primeiro eu vou apresentar rapidinho, porque vocês já tiveram acesso à biografia de nossas convidadas, e começo também dizendo da falta da nossa, a falta de nossa querida Jaride Arraes, que infelizmente não pôde estar conosco hoje por motivos de saúde, nada grave, ela vai se recuperar nos próximos dias, mas deixa o seu abraço, tá bom? Agora nós vamos passar para o momento dos avisos das nossos mestrandos que participam aqui da cátedra da titularidade de Conceição Evaristo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou passar alguns recados importantes, tá? O primeiro, em relação à lista de presença, a gente vai compartilhar após as primeiras etapas da atividade, a gente vai avisar pelo chat. Não temos certeza do espaço para as perguntas, né? Porque a gente tem um formato diferente hoje, então, sobrando um tempinho, a gente vai organizar aí, pelo menos algumas perguntas no final, tá? Mas a gente não tem essa certeza do tempo, tá bom? Estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Zoom. Pelo YouTube, a gente não tem como fazer interação, tá? Somente pelo Zoom. E agora a gente tem alguns recados específicos para todas as pessoas que foram inscritas, né? Alunos e alunas inscritas, olha lá. Então, a partir do dia 25, após o encerramento do curso, o sistema Polo estará aberto para receber a avaliação dos alunos participantes. Então, o preenchimento é facultativo, mas é muito importante, né, para que tanto a ministrante quanto a organização obtenham respostas para implementarem melhorias para futuras atividades, motivo pelo qual gostaríamos de contar com o engajamento de todos. E também no dia 25, todos que tiverem ao menos uma falta registrada ao longo do curso receberão um e-mail para acessarem a planilha de controle. Haverá um prazo até o dia 28 para que se reclame de alguma inconsistência nos registros de ausência. O que pode acontecer por fazermos um controle manual a partir das listas semanais. A partir das eventuais solicitações, faremos uma checagem dupla com o extrato de acessos do Zoom, podendo realizar correções. Alunos que estiverem com 100% naturalmente não serão contactados. Né? E notas e frequências, e consequentemente certificados emitidos, serão processados apenas o procedimento de verificação das faltas, ou seja, na primeira semana de novembro. Terão direito à certificação todos que tiverem comparecido a 75% do curso ou menos.
Bom, esses são os recadinhos. Obrigada, Bruna. Voltando aqui para a apresentação, eu acho que não preciso apresentar muito a nossa catedrática Conceição Evaristo, está aqui do meu lado esquerdo. E hoje, nessa mesa com esse nome incrível de Para Quem Eu Vou Cantar em Cordel, estão conosco professora Mara Evaristo, gerente das Relações Étnico-Raciais na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e vou falar, prima de Conceição Evaristo, por isso que é Mara Evaristo, né, que tem um nepotismo aqui na nossa mesa, e a professora Ana Paula Tavares Magalhães, coordenadora do grupo de pesquisa IMPAR, é IMPAR que fala? IMPAR, que também estuda na história, a história medieval, né, professora? Estou certa? Já li tudo. Então, gente, eu, Ludmila Li, já me apresentei no começo. O objetivo da gente é recuperar também as últimas 3 aulas. É um prazer estar com vocês. Eu vou aqui tentar administrar de forma que a gente tenha mais assuntos, né? Complemente mais a nossa ideia do conceito de escrevivência e como ele aparece nas nossas produções. Mas eu estou aqui tentando me esconder, porque eu quero escutar tudo que essas mulheres têm para dizer. Tenho a felicidade, mais uma, de estar numa mesa formada só por mulheres, né? Se Jari estivesse aqui também, seria mais uma mulher. E, exatamente em homenagem a essa situação de termos uma mesa absolutamente feminina, eu vou dizer um dos cordéis de Jari de Arraes, do livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, acho que todo mundo que está por aí conhece. É o cordel de Maria Filipa, é um dos que eu mais gosto. Eu vou dizer para vocês, acho que tem tudo a ver aqui com a nossa mesa. Com licença. Vou tentar aqui um tom nordestino para acompanhar o tom cearense de Jari de Arraes para dizer esse cordel. Nos registros brasileiros, a injustiça predomina. E o danado esquecimento na injustiça se culmina, pois ainda não se acha tudo que se examina. Esquecidas da história, as mulheres ainda estão sendo negras, só piora. Esse quadro de exclusão, sobre elas não se grava, nem se faz uma menção. Cito a Maria Filipa, exemplar, essa guerreira, natural de Itaparica, foi na Ilha Marisqueira e lutou tão bravamente liderando na trincheira. Mulher negra, corajosa e também trabalhadora. Era muito bem querida pela gente sofredora. Um exemplo irreparável de mulher pelejadora. Na ilha de Itaparica, no estado da Bahia, ela assumiu o comando da batalha que os unia pela então independência da Bahia onde vivia. Essa Maria Filipa, as mulheres liderou. Eram cerca de 40 as mulheres que juntou. E com muita ousadia, grande incêndio provocou. Reunidas, as guerreiras, por Filipa lideradas, colocaram fogo alto nas embarcações chegadas e que eram inimigas da gente mobilizada. As embarcações queimadas dizem ser mais de 40, mas também há quem afirme que a contagem nem se tenta, pois tamanha quantidade facilmente não se ostenta. As mulheres reunidas e dotadas de esperteza prepararam uma armadilha com o engano da beleza, seduzir os portugueses, bem sabidos com destreza. Seduzidos e animados, eles foram enganados. Já estava até sem roupa quando foram espancados. Com galhos de cansanção, acabaram bem surrados. Cansanção é uma planta que provoca queimadura. Similar a tal urtiga, o queimado é sem firula. Ainda mais se não tiver proteção de uma armadura. Mas o caos aqui contado não é o único, o final. Já que a Maria Filipa era líder, sem igual, e com muita inteligência, fez de si fenomenal. Muitos homens e mulheres, muitas classes e etnias, encontravam em Filipa heroína de ousadia
e por isso se guiavam pelo que ela lhes dizia. Eu vou parar esse cordel no meio, levei um conselho aqui de Débora, e vou ler a outra metade no final do nosso encontro hoje. Pode ser? Está aberta aqui a nossa mesa para fechar o curso Escrevivência. Conceição, é contigo. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Aliás, vou inverter. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Por que colocar todos no meio e todos lá atrás? Porque os homens sempre foram cumprimentados. As mulheres vieram em último lugar. E todos, cada vez mais, é uma afirmação de pessoas que têm outras experiências sexualizadas. E nós sabemos também como afirmar uma identidade que sai fora do parâmetro, como é difícil. Então, eu gosto sempre de colocar o todos no meio e os homens que se contentem. Bom, eu quero agradecer a todo o público que esteve presente nesses 3 encontros que está finalizando hoje, tanto o público da sala do Zoom, como o público do YouTube. Acertei, né, gente? Porque essas divisões, para mim, são meio complicadas ainda. E dizer, agradecer à cátedra pela oportunidade de estar levando esse curso, e pelo interesse, pelo compromisso que Martin e Liliane têm tido conosco, perdão, Liliane, tem tido conosco no sentido de nos acompanhar nesse processo de trazer essa reflexão ou de pensar o que seria esse conceito de escrevivência e isso ser dentro de uma academia, ser dentro da USP. Por quê? Porque são reflexões, são propostas de conceitos, ou são metodologias, mas, na verdade, o que a gente afirma é um processo de episteme que nasce a partir das classes populares, que nasce a partir de outras experiências que não são somente experiências no campo acadêmico. Então, ter a oportunidade de dialogar dentro da academia, eu acho que é muito... A gente está lidando ou está trazendo alguma coisa que Sueli Carneiro, que era daqui, dizia do epistemicídio, né, que é justamente a morte dos saberes dos povos tradicionais, das mulheres, dos indígenas, de pessoas que vivem identidades, como já disse, fora do parâmetro, né, ou fora daquilo que é considerado como normal. Então, eu acho que pensar a escrevivência aqui, a gente tem essa oportunidade, e essa oportunidade tanto de lutar, né, contra o epistemicídio, e também eu acho que a gente adentra num campo que a professora pesquisadora que tem trabalhado com isso, a professora Constância Lima Duarte, da UFMG, que ela traz também a questão do memoricídio, né? A morte da memória, né? O aniquilamento de uma memória que produziu também saber. Então, não é só o epistemicídio, mas o esquecimento, né? O esquecimento daquilo que foi já promulgado como saber, ou já experimentado como saber, né? A partir de uma prática cotidiana. E, na verdade, o que eu quero afirmar em poucas linhas, e eu acho que essa tem sido a nossa afirmativa, essa tem sido a nossa postura,
ao perceber como a escrevivência tem sido, né, um conceito que nasce dentro da área da literatura, aliás, nasce sem a pretensão de ser conceito, e aí eu fico sempre dizendo que nós sempre trazemos a prática primeiro, né? Depois a prática, pensando a prática, refletindo sobre a prática, nós criamos a teoria. Então, a escrevivência, ela nasce, esse pensamento nasce do exercício de escrita de mulheres negras e vai ampliando para outros campos de pesquisa, outros campos de conhecimento, outros campos de criação de arte. E escrevivência é um termo que eu uso em 95, na minha dissertação de mestrado na PUC, quando analisando um panorama da poesia criada por escritores afro-brasileiros, e homens e mulheres, nós percebemos que essa criação poética, né, trazia uma poesia em que o sujeito poético falava de si, trazia a memória do seu corpo, trazia a sua afirmação étnica, mesmo quando havia uma denúncia de racismo, mas era uma afirmação étnica com muito orgulho, né? Então, o sujeito poético, ele se via, ele fazia a sua poesia através da sua vivência, através de se ver. Então, eu fazia um jogo com escrever vendo-se, ou escrever vivendo-se, até nessa junção de palavras utilizarmos o termo escrevivência. E tenho afirmado também nos nossos encontros que escrevivência não é um mero jogo de palavras, né? Não é uma aglutinação entre escrever e viver, não é só isso. O sentido da palavra escrevivência está para além desse processo escrito, está para além dessa palavra aglutinada. Porque escrevivência, ela nasce, né, isso eu tenho afirmado, e acho que temos de ter esse compromisso para situar isso bem, né, no nosso campo de saber. Escrevivência, ela tem como fundamento na genealogia da ideia, não é na genealogia do termo gráfico, não, mas na genealogia da ideia. Essa ideia de escrevivência tem como fundamento, tem como imagem fundante, tem como ponto nuclear dessa ideia, isso precisa ficar muito bem explícito, a imagem de mulheres africanas e suas descendentes escravizadas dentro da Casa Grande. Então, pensar em escrevivência a partir dessa ideia, né, a partir desse processo histórico em que as mulheres escravizadas tinham não só o corpo escravizado, o corpo escrito na economia da produção, o corpo escrito na economia da educação, porque elas foram as primeiras preceptoras das crianças da Casa Grande, o corpo escrito na economia do prazer, porque quando o senhor queria tomar o corpo dessas africanas escravizadas e suas descendências, elas tomavam. E o que nos moveu a dizer essa frase, né? A nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim acordá-los dos seus sonos injustos, é justamente essa lembrança, essa memória que, num dado momento
do dia, essa mulher tinha também a sua palavra escravizada, a sua voz, a sua fala tinha uma função também, que era o momento que essa mulher pegava as crianças, a prole da Casa Grande, e ia contar história. Isso poderia ser um momento de prazer para as crianças da Casa Grande, poderia ser um momento de lazer, mas para a mulher escravizada ainda era o momento da escravização dela, a escravização da voz dela, assim como o corpo dela não era de sua pertença, a voz também não. Então, enquanto uma mulher escravizada estava na cozinha fazendo comida, a outra mulher escravizada estava no quarto da Casa Grande contando história para adormecê-los da Casa Grande. Quando nós dissemos a nossa escrevivência não é para adormecê-los da Casa Grande, foi no momento em 2000 foi no seminário Mulher para a Data Eu Sou Horrível, mas está tudo registrado aí no livro, inclusive, que vocês vão ganhar. Nós estávamos no seminário Mulher e Literatura, no Rio de Janeiro, com a escritora Miriam Alves, Mãe Beata de Iemonjá, Esmeralda Ribeiro, Lia Vieira e eu. E, ao apresentar os nossos trabalhos, eu disse, a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para adormecer dos seus sonos injustos. O que essa afirmativa pretende? Ela pretende borrar, ela pretende apagar essa imagem, mas sempre apagar não no sentido de ignorar essa imagem que ficou para trás, essa imagem que nos antecede, mas no sentido de apagar para que não repetir essa imagem, né? Donde afirmativa, a nossa história, nós escrevemos do jeito que nós queremos, os nossos conteúdos, as nossas palavras, os nossos modos de usar a língua portuguesa, que pode ser, inclusive, do modo considerado culto, no linguajar acadêmico, como pode ser no linguajar que eu tenho chamado de gramática do cotidiano, e de acordo com a competência de quem está escrevendo, e pode ser também no linguajar que pretende mesmo ferir, que pretende mesmo brincar com a língua portuguesa. E eu sempre repito, é nós por nós. E quando nós falamos que é nós por nós, nós sabemos que a forma correta que a academia pede seria somos nós por nós. Então, há uma maldade, né? Há uma intenção de brincar ou de ferir com essa pretensão gramatiqueira. Isso também fica muito explícito com aquele conto, o último conto que está em Olhos d'Água, quando o título do conto é A Gente Combinamos de Não Morrer. Eu sabia que o certo não seria a gente combinamos, nós combinamos de não morrer. E é tão interessante essa necessidade de correção da língua que essa frase corre, eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. A frase original não é essa, a frase é a gente combinamos de não morrer. E aí, como artifício, que eu sabia que isso criaria uma certa polêmica, mas como a escritora dá um título, né, esse erro de português, eu coloco isso na boca de um personagem. É Dorvi que fala, né? Quando as mulheres relembram o pacto que elas tinham quando elas cruzam o sangue menstrual, e elas perguntam, será que os meninos teriam esse pacto? E aí a Bica relembra que o Dorvi falava, a gente combinamos de não morrer. Então, essa frase corre.
Ora, a escrevivência, ela traz todos esses sentidos, inclusive esse sentido também, tanto de ferir a língua portuguesa. Por que ferir a língua portuguesa? Porque nós sabemos muito bem quem cita as regras gramaticais. Nós sabemos quem são os donos da gramática, como nós sabemos também quem canoniza uma determinada literatura. E é tão interessante essa força da canonização e como ela é uma força também que, ao mesmo tempo que ela é fixa, ela é móvel, porque todo um processo de leitura, todo um processo de recepção do texto, ele pode mudar também segundo as circunstâncias e os momentos históricos. A professora Ana Paula, que é de História, né, ela sabe muito bem disso. E o grande momento que nós estamos tendo é uma canonização por outras vias do texto de Carolina Maria de Jesus. Quando se faz uma pesquisa entre os 200 livros, acho que foram 200 livros, qual o livro que fica em primeiro lugar para se conhecer o Brasil? E o livro mais votado é o livro de Carolina Maria de Jesus. Quer dizer, é uma canonização que se dá por outras vias, né? E Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras escritoras que nós pensamos quando nós pensamos em escrevivência. Então, não distanciar do que nós estamos colocando como escrevivência, na medida que o termo vai sendo apropriado como, muitas vezes, como metodologia, para a sala de aula, para a prática de sala de aula, quando professores propõem nas suas práticas criações de escrevivência através de textos ou através de desenhos, né? Como a gente viu na aula anterior, como a gente viu, inclusive, com aquele vídeo, né? Que era um professor de matemática ensinando regra de 3 e como ele vai utilizar, como ele faz através daquele vídeo ali, né? Todo um processo de escrevivência que envolve, inclusive, uma coleta coletiva. Então, quando nós pensamos em escrevivência, outra coisa que nós temos afirmados, né, nesse processo de escrevivência é que escrevivência não se resume à escrita de si, não se resume a uma ego escrita, não se resume a uma ego-história, e aí eu estou pensando história como ciência, né? Me ajuda, tá, professora? Depois, né? Quando o historiador resolve fazer uma ego-história, não estou falando de ficção, e ele vai contar todo o processo dele como historiador, todo o processo dele de formação, a época, né, em que ele está sendo formado, aí, o que a gente pensa como ego-história. Nós temos um exemplo bastante interessante, que é o Filmori de Beatriz Nascimento, que é uma historiadora negra. Ao mesmo tempo que Beatriz Nascimento faz uma ego-história, que ela conta todo o processo dela de formação como historiadora, Beatriz traz o movimento negro para o filme. Então, Beatriz, ela analisa uma época, ela dá um testemunho de uma época, mas não dá somente um testemunho de acepção dela como história, não dá somente um testemunho de atuação dela como história. Ela traz um testemunho de atuação de todo o movimento social, né? O momento histórico daquele movimento social, ela traz um coletivo, isso que eu quero afirmar. Então, quando nós falamos também que escrevivência não pode ser pensada somente como uma escrita de si ou como uma autoficção, eu tenho dito, mesmo que o texto nasça em primeira pessoa, e o exemplo que eu dou sempre
é o texto de Geni Guimarães, A Cor da Ternura. Em um dos nossos encontros, a gente trouxe o livro de Clarice Fortunato, com o livro dela da rua ao teto dos livros, que é um texto criado em primeira pessoa. Ela traz para o texto as suas angústias pessoais e da vida nas ruas ao teto dos livros. Da vida na rua ao teto dos livros, pela editora Palas, e podemos ler aquele livro, sim, como uma autoficção, como uma ficção de si, como uma ego-ficção, porque ela se baseia numa história pessoal, e a gente lê todos esses conceitos, nós lemos até a 4ª página. Depois a gente vê que não dá conta, né? Essa teorização sobre determinados livros produzidos por nós, essa teorização não nos cabe. Não dá para ler o livro de Geni, A Cor da Ternura, como simplesmente uma escrita de si. Por quê? Porque é um livro que, mesmo escrito em primeira pessoa, é um discurso literário que ele abarca o coletivo. É um sujeito coletivo que está ali. E outra questão que a gente tem colocado é o seguinte: quando nós pensamos numa escrita de si, e há textos que vão classificar essa escrita de si ou essa autoficção como escrita narcísica. E aí a gente tem também, nesse esforço de compreender os nossos textos, de ler os nossos textos a partir de nossas experiências culturais, criar os nossos próprios aparatos culturais para ler os nossos textos. Porque muitos dos aparatos culturais que estão aí não dão conta de interpretação dos nossos textos. Ora, quando nós pensamos num discurso, numa ego-história, ou num discurso, numa ego-ficção, ou numa escrita narcísica, desculpa. Quando nós pensamos numa escrita narcísica, é lógico que o mito que nós pensamos... Acabou o tempo, fecho já. É lógico que o mito que nós pensamos é um mito de Narciso. E o que nós temos pensado também? O mito de Narciso, ele não nos vale como aporte teórico para pensar os nossos textos. Por quê? Porque o espelho de Narciso não cabe no nosso rosto. A beleza negra não cabe no espelho de Narciso, né? O nosso corpo, a nossa beleza, o nosso porte, a nossa cultura foi sempre repelida, não considerada. Nunca vamos morrer nos contemplando no espelho de Narciso. Não vamos encontrar o nosso rosto no espelho de Narciso. O que nós temos proposto também é ler os nossos textos por dois espelhos, a partir das nossas teogonias, a partir das nossas narrativas míticas. O primeiro espelho é o ABB de Oxum. Então, o mito de Oxum é o mito daquela mulher bonita, daquela mulher potente, daquela mulher vaidosa. Então, nós nos contemplamos no espelho de Oxum para perceber a nossa beleza. E tem mais mais um dado. O espelho de Oxum, o ABB de Oxum, ele é arma de guerra, porque quando Oxum se contempla no espelho, ela não está perdida na própria imagem como Narciso, porque o espelho, através do espelho, ela vê o inimigo, ela sabe quem está também por trás dela.
Então, ao mesmo tempo que o ABB revela a nossa beleza, ele se transforma em arma de guerra, né? Então, esse é o espelho que a gente pode contemplar para ler as nossas narrativas. E o outro espelho é o espelho de Iemonjá, que é o espelho da mãe. Olha, utilizar esses dois espelhos, nós descobrimos a nossa potência, nós descobrimos a nossa individualização, e quem nos coloca no coletivo é o espelho de Iemonjá. Então, é preciso também a gente buscar as nossas narrativas míticas para ampliar a leitura dos nossos textos e para ampliar, por exemplo, a leitura de escrevivência. Então, o nosso campo de criação, o nosso campo de interpretação, o nosso campo de utilização de linguagem pode ser ampliado para além do que a academia, do que o ensino formal tem nos oferecido. E acho que a gente tem uma responsabilidade. Vocês, então, mais novos, estou falando diretamente com vocês, estão trabalhando comigo nessa pesquisa, vocês têm essa responsabilidade da gente estar propondo aí novas formas de interpretação de texto, novas epistemes, né, a partir de outros lugares de concepção, de criação. Obrigada, Conceição, mais uma vez. Acho que é um belo apanhado dessas últimas aulas em que a gente já problematizou e, enfim, e buscou nesse conceito de escrevivência o que a gente quer ainda ampliar como estudo. Professora Mara, professora Ana Paula, eu gostaria que vocês agora pensassem, depois Conceição vai também fazer essa parceria, como e se a escrevivência perpassa, como vocês observam, né, nos trabalhos de vocês em suas respectivas áreas, se há e como está presente, sendo utilizado, o conceito de escrevivência. O que para vocês chama atenção nessa produção? Eu penso sempre na escrevivência como uma... que, aliás, eu tenho pensado nisso como uma teoria da inscrição. É como esse indivídua, se inscreve nesse mundo através de uma determinada produção X. Se é uma pintura, se é uma música, se é um texto escrito. Então, como é que essas inscrições vocês têm observado nos seus campos? Quem quer começar? Mara, por favor. Ok. Então, boa tarde a todas, a todos, a todos. Seguir. Eu quero primeiro agradecer o convite à cátedra, ao Instituto. Para mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar do lado da Conceição. É uma honra quase... É a primeira vez, né, Conceição? É a primeira vez, então eu fico emocionada porque tem muito do trabalho, mas tem muito da inspiração próxima familiar. Então, estou feliz demais aqui. Eu sou de Belo Horizonte, sou professora de educação básica. A Ludmila já disse, eu trabalho na gestão pública. O setor que eu trabalho é a Diretoria de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial, e é um setor que ele surge a partir da publicação da Lei 10.639. Então, são 3 campos de atuação dentro desse setor. No caso, o meu campo é a Política de Promoção da Igualdade Racial, e já em 2004 foi uma resposta de Belo Horizonte para implementar essa legislação. Estou fazendo essa contextualização longa, mas para responder a sua pergunta. Quando houve a publicação dessa lei, Belo Horizonte é uma cidade de muita militância, né? Então, na década de 90, na lei orgânica, já foi publicada uma orientação para as escolas trabalharem com história e cultura no texto da lei afrodescendente. Então, quando a lei é publicada, de imediato, o movimento de profissionais da educação, do movimento negro,
as pautas que apareciam para a implementação dessa lei trazia para a prefeitura a responsabilidade de trabalhar com uma materialidade adequada, com formação de profissionais da educação e também com apresentação de experiências exitosas, né? Na época, aqui em São Paulo, se não me engano, a Prefeitura de São Paulo iniciou um processo de compra de livros que inspirou Belo Horizonte. Então, uma das primeiras ações foram as seleções de livros que trouxessem personagens negros, né? E que o objetivo era trabalhar, oferecer esse material para o trabalho de quem estava em sala de aula. Nessa época, eu era professora de sala de aula e a gente ficou maravilhada com, primeiro, a possibilidade dessa lei assegurar uma materialidade diferente. Já era algo que se buscava, mas muito com investimento pessoal, financeiro de cada pessoa. Então, quando a prefeitura começa o processo de compra, e aí, ao começar a comprar, começa a analisar também, a gente identificou que haviam poucas obras com personagens negros, e uma boa parte dessas obras que hoje entraria no conceito de representação, mas não no de representatividade. Então, se começou um processo de discussão mesmo, para ver como, de que forma que a gente conseguiria, tendo um orçamento, ter um investimento de qualidade, né? Quais seriam essas obras, que personagens eram esses que se buscava? Esse primeiro movimento fez com que o próprio coletivo de profissionais, aqui eu estou dando uma visão generalizada, eu sei que vocês sabem que não é todo mundo, mas uma parte, né, de profissionais militantes, eles começaram a buscar e a desenhar um pouco dos critérios para que esses personagens entrassem dentro desse selo, né, Kit de Literatura Afro-Brasileira. Essa foi a primeira nomeação. Então, quando a Conceição faz esse resgate e traz o conceito escrevivência para 1994, eu fiquei pensando aqui na questão histórica, né? Em 95 a gente estava no tricentenário de Zumbi, já havia toda uma discussão com relação à história, a forma como essa história era contada, e uma boa parte dos movimentos na década de 90 que profissionais de educação fizeram, na ausência de livros, foi de começar a tentar contar um pouco das histórias, contar um pouco da história da cidade, contar um pouco da história de pessoas que se projetavam e que, naquele momento, essas histórias não estavam contadas. Nesse exercício, o movimento também de analisar materiais literários foi buscar personagens que se aproximassem desse desejo, que trouxessem a história da população negra na condição, né, primeiro, uma história que ultrapassasse o tempo da escravização e da colonização no continente africano, que estivesse para além do contexto de opressão e de sofrimento que a escravidão trouxe, e que mostrasse os movimentos de emancipação, as rebeliões, mas também que trouxesse muito da vida cotidiana, da vida cotidiana. Então, eu vejo o conceito se aproximando da rede municipal por essa busca, né? A rede é apaixonada pela Conceição, a rede é apaixonada por Carolina Maria de Jesus, exatamente porque são histórias que, quando contadas em sala de aula, elas aproximam muito. E isso acontece desde a educação infantil. São outros autores na educação infantil, mas também são autores e autoras que criam essa aproximação. Nos últimos anos, tem uma publicação que chega de uma escritora de fora, que é a Bell Hooks, e como a literatura infantil dela, que vai mostrar esse cotidiano da infância negra, como que isso causa logo uma identificação nas crianças pequenas. Meu Crespo é de rainha, tem o do hip hop, da criança, do menino, e tem um que chegou agora quentinho, não vou me lembrar do nome, mas fala da pele. Ele chegou para mim essa semana. Os livros, assim, eles aproximam porque você tem, e aí
trazendo para a questão da identificação. A imagem é atrativa, o texto é conhecido, as palavras são afetivas, são carinhosas, e as crianças se sentem bem de se identificar dessa forma. Então, o primeiro movimento, para mim, é a literatura, no meu campo de trabalho. Agora, a literatura, ela está dentro, tanto no trabalho com estudantes, né? No Belo Horizonte, a gente tem uma organização com profissionais da educação que tem um interesse maior na implementação da Lei 10.639, e esses grupos, a gente se organizou em 9 grupos na cidade. A cidade é dividida em 9 regionais, então nós temos 9 núcleos de estudos das relações étnico-raciais. E cada grupo puxa por algum campo. Então, tem um grupo de professoras que se encontrou dentro desses 9 núcleos e criou um grupo de professoras que querem trabalhar com literatura e com esse recorte da escrevivência. Elas se sentem, na medida em que elas leem, né, essas autorias, elas se sentem também confortáveis de trazer a própria história. E não tem algo, eu vou aqui generalizar, mas eu acho que uma boa parte das mulheres negras que estiverem ouvindo vão concordar comigo, não tem nada mais difícil do que pensar a nossa história e dar conta de colocar isso na escrita. A gente sofre muito, porque a gente volta na infância, né? Volta em todas as dores que viveu. Eu estou me emocionando aqui, peraí. A gente volta nas dores que viveu e também você... as dores que viveu, as dores com as quais conviveu, as dores que você viu outras pessoas negras passarem e dar conta de colocar isso no texto. Então, eu vejo que, para muitas pessoas, para além da escrevivência, não é uma metodologia, mas dessa abordagem, que ela chega textual, né? E ela chega, no caso, obrigada, partilhada generosamente por quem escreve, ela nos abre um espaço também para dizer do que a gente viveu. Eu vejo que a população negra ainda tem pouco espaço para isso, né? E tem muita dificuldade, porque colocar as dores para fora não é algo fácil. Então, esses textos eles estão chegando dentro das escolas como uma possibilidade que é de cura das pessoas, na medida em que você lê, você elabora, você dialoga a partir de um personagem, mas você está falando também das suas dores, e também na possibilidade de usar isso com crianças e adolescentes. Eu não sei aqui em São Paulo como que as escolas voltaram no pós-pandemia, mas algo que tem sido recorrente nas nossas redes são situações de tensão entre as crianças. Então, alguns apelidos ofensivos que já não acontecia voltaram a acontecer, né? O tratamento entre as crianças, algumas vezes, tem uma violência ali que era algo que a gente não percebia mais acontecendo logo antes, já tinha passado, né? Então, o tempo de distanciamento social, ele afetou de uma forma... prejudicou muito algumas crianças, não todas, mas prejudicou muito algumas crianças. E essa é uma constatação que a gente vê tanto na rede pública quanto na rede particular. Então, não é um recorte de classe, esses exemplos, né, essas situações de violências, de pequenas violências que eu estou trazendo. Mas o que me faz perceber também é a literatura, a abordagem onde a criança consegue se colocar, ela se sente mais à vontade de trazer também todos esses sentimentos. Então, como uma estratégia para abrir canais de diálogo, é um texto que possibilita você rever sua vida e compartilhar sua vida junto com a outra pessoa. Teve um exercício, vou dar um exercício que não tem relação com a questão literária, mas que eu acho que para quem está afastado da educação básica pode ajudar um pouco, né, a compreender o que eu estou trazendo aqui. Uma professora, no ano passado, ela fez um trabalho com as crianças à distância, e nessa atividade ela trabalhou com os diversos tipos de casa. Então, um trabalho que está no campo da geografia, né?
ela trabalhou com vários conceitos, mostrando que tinham palácios, palafitas, apartamento, e no meio dessas casas todas ela coloca barracão. Foi uma das palavras trabalhadas. A proposta era que o estudante compreendesse esses diversos tipos de moradia, de residência, e depois ela colocou duas perguntas para esse estudante responder. Uma delas era, a partir do momento que ele tinha compreendido a identificação dos diversos tipos de moradia, ele deveria dizer com qual casa a dele se parecia. Esse estudante é morador da periferia de Belo Horizonte, no aglomerado. E ele identifica o lugar de moradia dele como favela. Então, na identificação da casa, da moradia, a palavra que apareceu era barracão, e apareceu mais ou menos com a seguinte descrição. Uma construção construída sem autorização, num ambiente perigoso, numa área de difícil acesso, a construção é feita de papelão e sucata. Então, essa era a definição da moradia. E ele precisava dizer que essa construção, e a definição concluía que esse tipo de construção estava em uma favela. Então, ou seja, ele se identificava como morador de favela e tinha que dizer, então, que era aquela identificação. O que eu achei interessante? O primeiro é ele identificar que aquela descrição não correspondia à casa dele. Ele percebeu que ali no texto, o texto estava trazendo algo muito pessoal, muito familiar, mas não era uma afirmativa verdadeira. E isso também é um processo de aprendizado para a criança, porque num primeiro momento, o entendimento e a forma como a escola apresenta a escrita para a gente é que o texto está sempre correto, né? Que quem escreve, escreve a verdade. Então, essa criança de 9 anos, ela faz essa leitura, identifica ali uma informação que não é verdade, se coloca no texto, porque ele quer que aquele texto que está descrevendo a moradia no território que ele mora, fale de algo que ele identifique como a casa dele, né? Então, ali ele criou uma conexão. E essa criança, no entendimento, né, no nosso entendimento, ela só foi capaz de fazer isso por entender que ela precisa se colocar no texto, que as informações que dizem respeito a ela, né, ou que a afetam, ela tem o direito de dizer aquilo está correto ou não. Esse tipo de construção, para mim, é também resultado desses movimentos literários, que começaram a trazer para a gente a possibilidade de apresentar o mundo com diversos olhares, a possibilidade de apresentar para estudantes que a história tem ponto de vista, e que a escola ela vai escolhendo os pontos de vista, e que a estudante, né, as famílias têm o direito também de trazer o seu ponto de vista, quando pensam do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista, a sua visão de mundo. Então, esse, para mim, é uma outra grande contribuição, uma outra forma que a escola interage com esse conceito, na medida em que ela tem a possibilidade incrível de desenvolver um trabalho onde cada estudante desenvolve seu senso crítico, e consegue já dialogar com os textos que são apresentados, se identificando ou não se identificando, mas trazendo a sua voz também de como é que está lendo aquele processo. Acho que é um pouco por aí. Arrasou. É isso. Seu papel, professora Mara. Acho que a gente tem visto também, a Conceição tem dito isso, né? Ver também a escrevivência como um meio interpretativo, né? Como interpretar o mundo à nossa volta, letrar-se, né? Eu acho que a escrevivência pode também ser isso. E aí, professora Ana Paula, diz para a gente como é que isso está aí na sua área de pesquisa, de estudo. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todas, todes e todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer imenso e uma honra para mim dividir essa mesa com vocês.
E eu vou me permitir tomar as palavras aqui da professora Conceição para dizer que é nós por nós. Essa é uma mesa de mulheres, essa é uma mesa de mulheres negras, eu me considero uma mulher mestiça, e eu preciso dizer que é absolutamente inaceitável o tipo de ofensa que tem sido proferido às mulheres no nosso país. É absolutamente inaceitável que nós tenhamos chegado a este grau de incivilização, de descivilização, de desumanização. Então, eu gostaria de deixar isso registrado aqui. Eu sou Ana Paula Magalhães, eu represento aqui a Cátedra Alfredo Bozzi de Educação Básica, mas eu também sou professora da nossa popular FEFELESH, aqui da USP, e eu dou aula no Departamento de História. E a minha história com a literatura de cordel, ela é uma história antiga, porque eu me formei no Departamento de História e eu fiz iniciação científica, né, como professora que vocês devem conhecer, ela dava aula no departamento na época, a Mary Del Priori, e era uma iniciação científica em literatura de cordel em Brasil, embora depois eu tenha ido para medieval. É um tema que sempre ficou para mim como início de toda a minha pesquisa, e hoje, reexaminando esse tema, à luz do que eu tenho pensado ultimamente, eu acho que eu poderia resumir a três questões ou quatro. Eu acho que a primeira questão, de suma importância, é o princípio da decolonização, de termos um pensamento decolonial. Eu tenho me debruçado muito sobre isso, inclusive porque me parece que a própria universidade precisa fazer uma crítica a seu próprio respeito, uma reflexão, porque o que nós temos promovido muitas vezes é epistemicídio, e, de fato, muitas vezes a gente tem reforçado certas coisas. Trabalhando com educação básica, eu costumo me perguntar como é que nós fomos e somos instruídos. Quantas línguas se falam, por exemplo, no Brasil? É uma pergunta difícil, não é uma pergunta simples, né? Mas por que parece uma pergunta simples? É porque o conceito de nação é importado da própria Europa. O próprio conceito de nação, né, que nós temos, né, ele chegou aqui sem nenhuma possibilidade de questionamento. E aí eu vou aludir aqui a um pesquisador brasileiro, eu fiz questão de falar de pesquisadores brasileiros, que é o Carlos Gildemar Pontes, na Crítica da Razão Mestiça. Ele fala algo muito parecido e que pode se relacionar muito com a escrevivência, porque ele começa analisando os poemas do Gregório de Matos, né? Então ele vai dizer assim, olha, o Gregório de Matos tem uma visão absolutamente europeia sobre o povo, ele tem ódio às diferenças, ele faz toda aquela sátira corrosiva sobre negros, índios, mestiços, nativos, enfim, e o Carlos Gildemar vai definir esse povo sem pátria como composto de nativos, escravos, imigrantes, pobres, por um lado, e por outro, uma elite predadora, extravagante e consumista. Não mudou nada, né? Na verdade, não mudou nada. E que estudar as nossas origens nesse sentido poderia, de certa forma, significar resolver, mas principalmente refazer conceitos oriundos de outros contextos culturais. E aí o Carlos Gildemar, ele fala sobre desleitura. Desleitura e, portanto, caminhos para o debate não resignado à imposição das teorias estrangeiras. Desleitura me parece uma chave para a decolonização e me parece uma chave para lermos a escrevivência de um ponto de vista histórico. A segunda, aí eu vou também pedir licença para aludir a um outro pesquisador brasileiro, eu fiz questão de trazer só pesquisadores brasileiros, o nome dele é Gilmar Leite, Gilmar Leite Ferreira, ele se define como poeta e pesquisador, ele é um cordelista, um repentista e também é um pesquisador em educação. Ele é originário de São José do Egito,
em Pernambuco, mas ele fez toda a sua pesquisa, mestrado, doutorado e dá aula na Federal da Paraíba. E o Gilmar é uma pessoa incrível, né? E ele fala sobre corpo e poesia para uma educação do sensível. Então, o que ele defende, em primeiro lugar, é essa inseparabilidade entre corpo e mente. Né? Então, quer dizer, não existe o corpo e a mente, e isso por oposição a Descartes, né? E todo o positivismo, né? Penso, logo existo. Não, é o existir que está em questão, né? Ele também fala da inseparabilidade entre natureza e cultura. A gente não pode mais conceder, né, que haja esse tipo de separação canônica e que, na verdade, só reflete uma episteme estabelecida, né, e a gente sabe qual que é, e ele também defende a inseparabilidade entre ética e estética. Ele tem uma passagem super bonita, eu vou ler para vocês, eu preciso, porque eu copiei, inclusive, à mão. Por meio da experiência estética, o sertão propõe ao homem, ele está falando do sertão, né, justamente, do Planalto da Borborema, e ele vai dizer assim que o sertão propõe ao homem uma educação tecida na existência do sensível, aprendida e apreendida pelas relações constantes entre o homem, a cultura e a natureza, onde tudo está entrelaçado, abrindo o horizonte de sentidos e fazendo da existência um caminho repleto de significados. Então, me parece que essa é uma outra questão extremamente importante para se pensar a totalidade, né, o total. Existe um outro estudioso chamado Severino Antônio, que tem um livro chamado Utopia da Palavra. Ele diz que a poesia é o antídoto contra a fragmentação. Então ele vai dizer assim, o poema é tecido de múltiplas dimensões, indissociáveis, imagens que pensam, pensar por imagens, ritmos que sentem, sentir por ritmos, e por aí vai. Então ele vai dizer que o poema é uma unidade complexa, é uma unidade na e da diversidade, ou seja, o poema é esta possibilidade de um exercício pleno do sensível, né, de todas as capacidades do sensível, essa ideia de unidade. E por fim, também para não ficar falando muito, a terceira questão que me parece importante é a da oralidade, que também foi mencionada aqui, né? Da oralidade relacionada, inclusive, com a memória, né? A professora Conceição fala, né, da desmemória, que, aliás, né, é algo com que nós, historiadores, temos lidado ultimamente e não tem sido nada fácil. Na verdade, tem sido bastante sofrido. Essa não é uma pesquisadora brasileira, mas é só uma citação, a Leida Asman, ela tem um livro muito bonito chamado A Arte Esquecida da Memória. E ela diz assim que essa arte esquecida da memória, ela está intrinsecamente ligada à oralidade, né, num primeiro momento. E a gente pode estender essa oralidade para tudo, né? Tanto para a poesia épica grega, para a retórica latina, mas também para os fundamentos dessa educação em sociedades tradicionais, tribais, sendo que a oralidade não é escrita, ela é o fundamento do humano, né? Ela precede e é ela que detém essa capacidade de articulação de pessoas com pessoas. Mas a nossa escola, né, e aqui agora sou eu falando, né, que hierarquiza o conhecimento, o que ela faz? Ela prioriza a escrita, né? Então você tem que, vamos alfabetizar a criança. Então a criança não tem a chance, inclusive, de desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades orais. Ela já tem que escrever, e é por isso que a gente tem que levar para fono logo cedo, porque a criança precisa falar direito para poder escrever direito. A função é essa, né? Essa escrita, exato, né? Quando, na verdade, a criança, passados 1 ano, 2 anos, ela estaria perfeitamente apta, né? Quer dizer, a gente vai se pulando, né, esse tipo de etapa. Então, a gente tem uma série de problemas nessa educação formal. Então, e para dizer justamente, né, sobre essa dimensão coletiva, é que a palavra nas comunidades ela é dotada de uma força incrível, né?
A palavra, ela é aquilo que é pensado, pesado, compartilhado várias vezes, é repensado, já voltou para o círculo de discussão. Quer dizer, a palavra, né, dentro de uma comunidade, ela assume um papel extremamente importante. E a oralidade, essa oralidade que a gente despreza nas escolas, ela é sólida, ela é concreta, ela é muito diferente daquilo que a gente poderia pensar, que a gente muitas vezes atribui fragilidade à oralidade, né? Na verdade, a ideia é que a escola, o que ela faz, ou as nossas sociedades, o que elas fazem é separar a educação comportamental, que é a educação que a gente teria em casa, da educação cognitiva, formal, que a gente teria na escola, né? O que, na verdade, é um grande absurdo, porque isso é separar duas dimensões em uma mesma pessoa, né? Numa criança muito pequena, e não é à toa que essa criança vai ter problemas, que vão se manifestar de várias formas. Todo mundo acha que está tudo bem, né? Porque todo mundo acha que é o melhor exemplar da espécie, mas não é, né? Todo mundo acha que está bem demais, e não está. Não está, porque essa é a maneira como a gente tem encarado o mundo. A gente vai do formal, e a gente nunca passa, né, por essa perspectiva do sensível propriamente. A gente quer atingir algo que supostamente é o racional, mas que não faz nenhum sentido se estiver desvinculado daquilo que a gente tem dentro. E eu acho que é isso que a gente não consegue desenvolver, e isso que eu acho que a escrevivência, ela poderia contribuir muito para essa educação plena, desde a primeira infância, da maneira como a gente gostaria. E, por fim, só para voltar na questão do é nós por nós, porque é nós por nós mesmo, né? Eu me lembrei, né, do quanto a colonização ela implica em políticas linguísticas, né? Ou seja, essas políticas linguísticas elas implicam em exclusão e em exclusividade, exclusivismo, né? E nesse sentido, a mesma linguagem, ela também é um aspecto de resistência para nós, né? Quer dizer, a linguagem constrói mundos, né? Ela molda a forma de pensar, e é por isso que nós precisamos sempre estar muito atentos a ela, né? Às palavras, porque os donos da gramática são os donos do poder. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Paula. Eu fico com vontade de falar um monte de coisa, mas já são 5h22, né? Quem está aí nos assistindo, o pessoal da nossa sala virtual, já deve ficar aí pensando, eu vi que tem uns comentários, estava vendo os livros aqui, a professora também, eu já quase baguncei os livros dela. É impressionante como a gente vai observando que o nosso mundo, eu costumo dizer uma frase: havia uma expectativa de que as pessoas negras não sobrevivessem a 70 anos, né? Em 70 anos, né, a elite intelectual do início do século colocou a previsão de que não existiriam mais negros ao final de 70 anos. Então, se a gente for pensar na nossa sociedade, que se formou com uma perspectiva de aniquilamento de uma raça, a gente está aqui operando no milagre, né? A gente está operando no milagre. E essa questão, ela vem sondando as mais diversas áreas, porque a gente sente essa característica do aniquilamento. Vai tentando aniquilar na economia, na língua, na saúde, em tudo que forma e edifica e possibilita uma autonomia de um ser humano, né? Eu acho que é isso que a gente tem passado. A escrevivência, na minha humilde opinião, porque eu vou falar isso aqui do lado da pessoa que, né, sabe muito mais do que eu, mas eu tenho aprendido também com ela, é a chance de fundar uma retórica negra. É a chance de permitir um progresso
pensado, na verdade, o pensamento de um outro mundo, não é um novo mundo. Porque novo mundo subentende que você vai erigir sobre um velho mundo. A gente precisa implodir o velho. Não dá para viver na perspectiva do que foi criado nesse velho, né? Então, eu queria perguntar para vocês, essa é a pergunta que ia para o início, mas veio para agora, e eu adoro essa coisa de mediar, porque a gente vai botando o negócio onde aparece, eu acho feliz isso também. O cordel, ele é uma das expressões que eu julgo que mais remexe o que a gente chama de popular, né? Ele brinca, ele ilumina, ele traz, emerge, perdão, o que é popular. O que é popular na vida de vocês, no trabalho de vocês, que vocês gostariam de cantar em cordel, que é o tema da nossa mesa? O que vocês querem cantar em cordel? Vocês fariam cordel? E para essa eu também convido a Conceição a responder. Ela já tinha me informado que queria também falar algo muito interessante. Quem vocês querem? O que vocês querem cantar em cordel? Quem começa? Pode ser você, Conceição, que você terminou naquela hora. Vamos de você de novo. Bom, o que eu queria cantar em cordel, como eu também queria cantar em rap, há tempos que eu estou fazendo rap, como chama o menino? Emicida está aí esperando o rap, as meninas também do rap estão esperando. Eu queria cantar a minha experiência hoje, de 75 anos, olhar para vocês, meninas e meninos, que têm a idade para ser minhas netas, meus netos, com tanta potência. Isso eu queria cantar em cordel. E queria também cantar em rap. Tá? Queria também cantar em rap, porque até, inclusive, uma das frases que eu começo esse rap é isso. O que me vale essa experiência se essa experiência findar comigo? Então, essa passagem do bastão, para mim, é muito simbólica. Há um poema muito bonito, se vocês puderem pesquisar, é um poema de Ney Lopes, que se chama História para Ninar Caçubuanga. Eu estou sempre trabalhando com esse poema, porque esse poema é um velho que vai contando para a criança toda uma saga, desde a saída de África até as Américas. E é muito bonito, eu não vou dar spoiler, não, mas eu gosto tanto do poema que me dá vontade de falar do poema agora. Então, poder dizer, ou poder fazer do mais jovem e da mais jovem os meus herdeiros, as minhas herdeiras, através da palavra, porque se as africanas escravizadas tiveram também a palavra escravizada, hoje nós não temos a palavra escravizada. Apesar de tudo, nós não temos, né? Então, o meu desejo hoje, eu faria um cordel para contar essa experiência, faria um rap para contar essa experiência e para comprometer vocês, porque assim como no cordel, o rap, uma palavra puxa a outra, né? E por que eu queria também escrever um cordel e um rap, mas não tenho competência para nenhum dos dois, por causa do jogo do corpo, por causa da memória. Né? O que está escrito, inclusive a maneira de interpretação de um cordel, o ritmo, né? A Ludmila aqui procurando o sotaque nordestino, não é só letra, não é só papel. Mesmo cordel, que é o papel de pendurado, né,
no barbante, que dá no varal e que dá origem ao cordel, mas o jogo de sedução do cordel é a interpretação. E o jogo de sedução do rap é a interpretação. Então, era isso que eu queria. Eu queria fazer um cordel, eu queria fazer um rap falando nessa herança, né? Falando aquilo que eu gostaria de deixar para vocês e ficaria feliz, seria um prêmio se vocês recebessem. Eu fico tentando, não, eu estou tentando. Bacana, né? Bom, eu vou te dizer algo que essa semana me deixou com vontade de fazer um cordel, mas um cordel desaforado. Eu faria um cordel bem desaforado, porque são muitas os percalços que a gente está vivendo, né? As atrocidades que a gente está vivendo. Mas eu vou pensar aqui num cordel que afeta a educação bem diretamente e que é algo que impede, inclusive, que a literatura tenha um livre acesso, que os estudantes tenham livre acesso à literatura. Há alguns anos a gente viu aí a ação do Escola Sem Partido, essas leis estão paralisadas, mas a ideia está mais dentro das instituições públicas do que a gente imagina, né? Então, eu cantaria o que vem acontecendo dentro dessas instituições e da importância das pessoas se atentarem, porque a gente tem percebido no Brasil que, às vezes, se lança uma ideia, ela é combatida, mas ela tem seus seguidores no meio das instituições e ela continua com mais potência que se fosse lei. Então, esse seria o primeiro... Eu vou fazer alguns, tá? Alguns. O segundo cordel seria contra essa presença das religiões nos espaços de política pública. Também é algo também que não cabe, e isso dentro da educação tem afetado o currículo, intimidado profissionais da educação, impedindo agendas de trabalho, práticas pedagógicas de acontecerem. Então, o segundo cordel seria essa denúncia. O terceiro, ele foi falado aqui do racismo linguístico, então não vou me aprofundar, mas teria um quarto que teria relação, aí eu estou dentro da universidade, mas seria para os cursos de formação. A gente ainda tem uma formação que ela não atende ao que a gente quer. Então, se a gente tem hoje uma escola que erra tanto, são profissionais formados que estão dentro de sala de aula. E aí a gente precisa pensar como é que a gente dá esse passo, que a gente tem dentro das universidades setores avançados, mas quando a gente olha para o todo, a gente vê ainda muitos desafios. Então, a gente precisa também pensar nesse contexto, né? E como é que essa escola continua sendo formada. E o meu último cordel seria de saudação. Eu faria um cordel para Exu, porque ele é o mensageiro, ele há de abrir os caminhos para a gente. Aroê. Bem, meu cordel. Eu faria um cordel sobre os hereges, para os hereges. Mas não os hereges, porque isso juntaria uma série de elementos. Eu trabalhei com processos de inquisição no mestrado, né? Aí já era sobre Idade Média. Mas não seria para os hereges medievais. Seria também, mas seria contar um pouco a história do conceito de heresia e do quanto ele marginalizou. Então, isso começaria na Idade Média, viria para o Brasil, contaria uma história de paixão, uma história de crença numa determinada ideia e uma história de repressão, né, cada vez mais violenta, porque à medida que a Inquisição adentra na Idade Moderna, ela só piora, né, chegando no Brasil, inclusive. Pensando justamente a heresia como a resistência. Então, eu faria um cordel da resistência, que contaria uma história de paixão e de dor, de muita dor. E eu faria assim como um galope à beira-mar, com versos dodecassílabos. Quem sabe sai.
Seria isso, adorei. Teríamos cordéis desaforados, cordéis da memória e cordéis da resistência. Eu acho que estaríamos bem de cordel. Fiquei muito feliz também. Acho que Jaride Arraes vai ficar também muito feliz com essa. Bom, essa agora ideia. eu quero fazer uma pergunta. Por favor. E você, se você fosse fazer um cordel, você faria Sabia que você ia de me quê? aprontar essa. É claro. Só quer saber o da gente. Cordel. Eu ia falar uma coisa que, mas as pessoas iam rir e ia ficar horrível. Que eu ia falar fazer o cordel de comida. Eu gosto muito de comer, né? Leandro tá rindo. Eu gosto muito de comer, mas não, eu não faria cordel de comida. Eu acho que eu faria o cordel da amizade. Eu sou uma pessoa muito ligada aos meus amigos e às pessoas que eu vou conhecendo. O cordel da amizade é aquele que canta as aventuras da amizade, da vida construída em amizade e em coletivo. Eu sou uma pessoa muito do coletivo. Acho que esse cordel ficaria bonito, a meu respeito, a respeito da minha vida e do que eu acho que é estar nesse mundo aqui. Cordel da coletividade, digamos assim. A Carla, nossa amiga, vai vir aqui para ler o cordel que foi recebido. Ah, Carla, para. Nossa pesquisadora. Nossa pesquisadora, Carla. Gente, que honra. Sentar perto de Conceição, meu Deus. Recebemos um cordel de uma das alunas que mandou aqui no chat e eu vou fazer as honras de ler, espero que consiga recitar com a altura. Cordel da gratidão. Tarde boa, boas tardes, de cultura e sapiência. Tardes boas de segunda, aprendendo escrevivência. Vale aqui também dizer que é com corisco, com doçura e firmeza, a formosa Evaristo. Boas tardes que vivemos, vivências das outras tantas, meninas, moças, mulheres, e suas histórias nos tempos. Hoje, negar não podemos o poder, a fé e a força das pretas velhas a Marielle. Pros dias que ainda vivemos, seja verso, ou seja prosa, seja aqui e seja agora. Escrever e contar causos para iluminar a vida fora. Gratidão. Sheila de Araújo da Manso. São Paulo, dia 24/10/2022. Obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila. Valeu. Vai ficar registrado, né? Vai ficar registrado no nosso curso, né? Obrigada. É arte demais, né? A pessoa está fazendo cordel enquanto a gente está aqui conversando também, né? Temos artistas. Agradecer, a gente vai já se encaminhando para o final, infelizmente, porque dá vontade de ficar aqui conversando, mas ainda temos uns minutos, uns bons minutos. Nessa última fase aqui da nossa conversa, o Conceição está aqui o História para Ninar Caçubuanga, se você quiser ler. Você quer? Sim, quero, mas antes eu queria pedir a Mara, porque hoje a Mara, quando você perguntou, né, quantas línguas, né, que línguas nós falamos no Brasil, e é uma coisa que nós temos falado muito também, porque normalmente, quando se pergunta que língua que fala no Brasil, nós falamos português. E esquecemos da infinidade de línguas indígenas que se falam no Brasil. E também lembrando, acho que é Eni Orlandi, que fala que a primeira luta entre o colonizador e o colonizado é o embate linguístico, né? É preciso impor a língua sobre o outro. E um aspecto que nós temos pensando muito, que caminha muito ligado à escrevivência, é pensar como as classes populares se apropriam da língua portuguesa. Se não é o momento, em vez de considerarmos erros, nós considerarmos vários registros da língua portuguesa. E isso acontece mesmo, um historiador ele usa a língua portuguesa diferente de um jornalista.
como o literato usa a língua portuguesa diferente de um médico. Então, pensar essas diversidades todas. Um sujeito acadêmico, ele usa a língua portuguesa diferente de um sujeito que fez até a 4ª série e que é pedreiro. Então, não sei se também porque atrás do preconceito linguístico, ou junto ao preconceito linguístico, tem aí um preconceito de classe, tem aí um preconceito racial. Então, nessa prática do ensino da língua portuguesa, eu não sei se não caberia pensar esse ensino de forma diferente. E hoje de manhã a Mara me contou uma experiência que eu achei bastante interessante e que eu acho que você poderia nos relatar aqui. A experiência dos meninos, das crianças indígenas no processo de alfabetização. Que elas aprendem. Ah, sim. Sobre as crianças, elas são de São Paulo, crianças Guarani. Elas, até os 8 anos, eu tive oportunidade de ter contato com um grupo em Belo Horizonte, numa atividade, e percebi que elas, com 8 anos, não falavam português. Me chamou a atenção isso, né? Fui pesquisar e descobri que elas, até os 8 anos, elas são alfabetizadas na língua delas. E só depois dos 8 anos que elas começam a aprender o português. Então, a gente estava conversando sobre a forma como a escola encaminha o processo de alfabetização com as nossas crianças, né? Onde a língua que elas trazem de casa é o tempo todo censurada, desde o início. Então, elas já chegam à escola e, nos primeiros dias, já a escola, né, a professora já sinaliza ali que elas vão aprender um português correto, um português formal, um português culto, ou seja, o português adequado. E o tempo todo a interação com as crianças é no sentido de corrigir, de correção. E aí a gente conversando nessa possibilidade de pensar esses primeiros anos das crianças, estimulando a escrita, né, a expressão, sem que, nesse primeiro momento, houvesse uma preocupação com a forma correta de registrar, mas que elas pudessem aprender a utilizar o texto. E depois, num outro momento, que elas fossem apresentadas à língua oficial do Brasil, mas como uma das formas de registro, né? Que em alguns lugares elas precisariam usar, mas que em outros elas continuam usando, né? A forma que é a forma com as quais elas se interagem. Porque hoje, se a gente pensar o e-mail, há um registro nos e-mails, há um registro no WhatsApp, e isso não é questionado, isso não é apontado como incorreto, mesmo quando esse texto vai para a sala de aula. Inclusive, quando ele vai, se fala, é uma mensagem de WhatsApp. Então, localiza o contexto de uso e o uso daquelas abreviaturas, daqueles desenhos, daquelas imagens. Então, uma questão para a gente, quem está aí na educação básica, no processo de alfabetização, e quando a gente pensa, a gente situou crianças, mas os adultos também, quando vão para a educação de jovens e adultos, vivem o mesmo processo, né? Muitos têm medo de expressar a escrita, porque entendem que aquela forma está errada, ou porque não falam corretamente. Então, essa abordagem, essa concepção de uma comunicação, de uma escrita que seja para comunicar, para passar uma mensagem, para dizer da sua vida, sem que, nesse primeiro momento, tenha a relação de correção, de acerto e erro, que é o que a escola normalmente trabalha, né? É isso. De olho na hora, pessoal. Eu estava observando aqui, quando vocês puderam falar das suas áreas de estudo, eu tenho observado também como a escrevivência tem surgido, e a gente teve aqui um processo muito interessante, que foi que foram as entrevistas com as pessoas mestrandos, que hoje participam da equipe da titularidade da professora Conceição Evaristo. A gente teve uma experiência muito legal com trabalhos muito diversos, né? Trabalhos que trouxeram o que a gente está aqui procurando, chamando de conceito de escrevivência, nas mais diversas áreas, né?
Quer dizer, o que está ensinando a gente a estudar escrevivência na prática. A gente está ainda aprendendo. Isso é uma coisa interessante que eu acho que a Conceição sempre dá um jeito de dizer. A gente está aprendendo, enquanto formula, a gente está aprendendo o que é escrevivência também, né? Essa questão do foco interpretativo foi uma coisa que a gente falou aqui há pouco tempo. A escrevivência também opera com a iluminação, a vontade de você poder interpretar, letrar-se por meio desse conceito. Vocês têm observado, ou como vocês pensam em trabalhar, ou como deve ser o trabalho, digamos assim, nas suas áreas, levando em consideração uma outra visão interpretativa? Vou melhorar essa pergunta. O que na área de vocês precisa de uma outra visão? O que precisa ser, talvez, reinventado ou reformulado sob a ótica da coletividade? Assim, acho que fica mais bonito. Olha, no trabalho coletivo que eu faço, porque lá, de fato, é um trabalho coletivo, nós trabalhamos numa perspectiva de pensar a questão étnico-racial, contemplando todas as especificidades que hoje a rede atende. Então, se no início do trabalho o foco era a população negra da cidade e trazer essa história negra, com as mudanças legais e também com um olhar mais atento para a cidade, a gente foi percebendo os povos indígenas presentes na cidade que também estavam invisibilizados. A rede deu um salto, porque o que é interessante na medida em que você se aproxima de textos que eles são pessoais e coletivos, por sinal, teve um momento, Conceição, que a sua fala me fez lembrar da música da Suede, no seu sobrenome dela, chama Povoada, porque você fala que o texto, na concepção da escrevivência, é um texto que ele não é individual. E eu me lembrei de uma música chamada Povoada, que ela diz mais ou menos assim: povoada, quem falou que eu ando só nessa terra, neste chão de meu Deus, não sou o mar, mas não sou só. Quem sou eu? É isso, né? Maravilhosa. Isso mesmo. Então, à medida que a gente, por meio da literatura, por meio do trabalho, das interações, se percebe essas identidades na cidade, a gente foi percebendo uma série de especificidades. Por exemplo, ao atender os povos indígenas, nós identificamos mais de 8 etnias na cidade. E o Brasil hoje, pensando a educação, ele está vivendo um contexto diferenciado também, com o contexto de imigração. Essas histórias também precisam ser contadas. Por quê? Vou dar um exemplo bem prático que está afetando muito a cidade. Nós recebemos um grupo de estudantes que são venezuelanos. Então, no primeiro ideia, Venezuela. Mas quando você chega além de pertinho, você tem a possibilidade de conhecer as famílias, as crianças e adolescentes. Uma boa parte desse grupo são famílias Uarau. Então, uma etnia indígena venezuelana que chegam à rede, e quando você pensa, a escola precisa trabalhar com essas histórias. Mas onde estão registradas essas histórias? Como é que a gente vai buscar essas histórias? Então, esse movimento de aproximação que a gente busca fazer, e que a gente precisa investir ainda para fazer, pensando a população negra, quilombola, por exemplo, a população negra de tradição de terreiro, a população negra da tradição do candomblé, a população negra vinculada à capoeira. Então, todas essas gentes que fazem a educação, esse movimento de trazer uma forma de pensar e de produzir a literatura como uma possibilidade de nos ajudar a pensar esse currículo, que ele vai ser um currículo com práticas
que vão, ao mesmo tempo, lidar com o coletivo, mas que precisa também, o tempo todo, estar atenta da individualidade, da singularidade de cada estudante. E, para fazer isso, a gente precisa movimentar e criar mecanismos de diálogo, de construir essas histórias, de conhecer essas famílias. Então, para mim, hoje, né, pensando além dos desafios e possibilidades, eu vejo nesse enxergar as pessoas com as quais a gente trabalha e para quem a gente trabalha, e trazer essas histórias para dentro de sala de aula. Vamos combinar assim, se a professora Ana Paula pode responder, e você finaliza já se despedindo e encerrando esse nosso curso Escrevivência, pode ser? Professora, nos ilumina aí. Então, bom, vamos ver, né? Você me pergunta o que precisa mudar na minha área para contemplar essa dimensão coletiva. Eu diria que é fácil, tudo, né? Não, pera. Enfim, poderia ser tudo mesmo, porque me parece, e eu estou falando assim, deste lugar que é a universidade. Agora, talvez falando em relação às minhas aulas, às minhas turmas, em relação a esse público que é a universidade, em primeiro lugar, pensar a universidade como as pessoas que compõem a universidade. A universidade não é esse prédio, o conjunto dos prédios, ela não é um lugar, ela não é uma ideia. A universidade são as pessoas. Então, nós somos a universidade, as pessoas que compõem. E pensar a universidade ignorando isso, considerando a universidade como um universal, né, que paira acima de tudo e que pode ser usado para definir tudo, bom, aí a gente se arrisca a perder completamente a diversidade. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu tenho trabalhado muito, tanto na cátedra quanto nas minhas aulas, uma reflexão a respeito do que é a nossa universidade hoje, né? A gente melhorou bastante, falta muito, mas a gente melhorou bastante. E o que eu costumo dizer é que nós, né, docentes, mesmo estudantes, nós não podemos imaginar que a USP é a USP de 1934, porque a USP de 1934 ela podia até ser chamada de um universal, a USP, porque era todo mundo de uma mesma classe social, da mesma cor, predominantemente uma universidade masculina. Era possível, porque de fato todo mundo tinha os mesmos interesses e as mesmas necessidades, né? As pessoas provinham de um mesmo lugar e a gente sabia que elas iam para o mesmo lugar porque o fundamento era formar uma elite. Essa universidade foi importante na sua fundação e hoje ela tem um papel diferente na sociedade. Se a gente pensar que, de um ponto de vista da Constituição brasileira, a universidade pública ela cumpre uma função uma função social específica, né? Ela não detém, por exemplo, autonomia para o seu próprio bem, ela detém autonomia para o bem da sociedade, né? Então, esta sociedade somos nós, e é uma sociedade num sentido expandido, porque a própria universidade faz parte dessa sociedade. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode pensar a respeito do que é a nossa aula hoje, né? O que é a minha aula hoje? A minha aula hoje, ela tem que se dirigir para um bem, e este bem, ele precisa contemplar uma diversidade. Ficou mais difícil? Ficou para mim, mas quem disse que tinha que ser fácil? Não, não tem que ser fácil, né? Enfim, precisa contemplar esta diversidade, e não pode perder de vista, né, que, na verdade, na medida em que você não contempla o que você está exercendo em nome daquilo que a gente pode chamar de liberdade de cátedra, muitas vezes é algo vazio, porque não serve a um bem social. Então, me parece que essa relação, essa dimensão coletiva, ela está talvez em reconhecer que um dos princípios da universidade é a diversidade. Então, a gente pode obter políticas de acesso
Aí eu costumo brincar com os meus alunos, eu sempre passo o slide da plataforma 9/3/4 do Harry Potter, né? Então, primeiro tem que passar pela plataforma, né, que é uma parede, na verdade, para poder entrar. Passou pela plataforma, ok, precisa de políticas de permanência. Nós não estamos em 1934, né? Então, basicamente é isso. Obrigada. Conceição Evaristo, finaliza esse nosso curso, que a gente não está querendo não, mas finaliza. Bom, eu, como sempre, eu fico pensando a questão da linguagem, né? O que a gente poderia fazer, como a gente poderia pensar a linguagem, como essa linguagem poderia ser estudada. Outro dia, numa dessas aulas, alguém perguntou, você já pensou na análise de discurso? O que a análise de discurso poderia te ajudar para pensar, para a gente pensar a escrevivência? Eu sei pouquíssimo de análise de discurso. O que eu sei de análise de discurso foi algumas coisas que eu li de Eni Orlandi. Não sei sobre análise de discurso, então não tenho competência para dizer com veemência alguma coisa sobre análise de discurso. Eu só fico pensando se a análise de discurso que temos aí posta como currículo, inclusive, se ela ajudaria realmente de fato. Eu acho que nós teríamos, né, de pensar os novos estudos ou aprofundar mais a questão de estudos da linguagem. Teoria da literatura. Eu acho que a teoria da literatura, hoje, a gente deveria pensar também sobre outras perspectivas, não somente essa teoria que está aí dada. Porque há algumas coisas que me incomodam e que eu não sei ainda dizer o nome, né? Não sei teorizar. Primeiro, eu fico experimentando e observando e vivendo isso na prática. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho falado e que tem causado um incômodo, eu sei, em professores de teoria da literatura. Eu tenho plena consciência que a literatura é a arte da palavra, é a arte que eu amo. Tenho plena consciência que, para ser um bom músico, a pessoa fica lá estudando, treinando. Mas, no entanto, nem todo bom músico toca com partitura, nem todos leem partitura. Alguns que tocam de ouvido e tocam muito bem. Nem toda pessoa que dança muito bem frequentou uma aula de dança, né? Nós temos aí os pintores, né, pinturas que é chamada pintura ingênua, como é que chama? Pintura naif, né? Há trabalhos lindos de pintura naif e muitas vezes, né, aliás, a pintura naif é justamente aquele sujeito que não fez obrigatoriamente um curso de pintura ou de arte plástica. Então, eu acho que tem algumas coisas na teorização que não dão conta, e essas algumas coisas da teorização parte justamente quem define o que é literatura. Eu estou sempre pensando na literatura. Quem define o que é literatura? E aí eu vou falar uma coisa que eu sei que é um tanto perigosa, que as pessoas argumentam de uma outra forma. Um dos maiores escritores brasileiros de competência de criar neologismo é o Guimarães Rosa, não há sombra de dúvida. Eu fico sempre pensando como deve ser difícil traduzir Guimarães Rosa. Mas quem anda pelo interior de Minas entende perfeitamente Guimarães Rosa. Eu me lembro que aqui no Rio, quando eu falava gastura, muita gente não sabia o que era gastura, que eu ainda tenho muito termos mineiro.
Guimarães Rosa usa gastura. Nonada, né, quando começa Grande Sertão Vereda. Nonada é a aglutinação que nós, mineiros, que comemos meio e fim da palavra, nonada não é nada. Nonada. Então, Guimarães Rosa saía com o gravador, escutando o falar mineiro. Tá. Então, Guimarães Rosa tinha competência para usar esse linguajar mineiro e fazer uma bela obra literária. Para mim, um dos livros mais bonitos que eu já li de literatura brasileira é O Grande Sertão Vereda. É um engasgo, O Grande Sertão Vereda. Tá ótimo. Carolina Maria de Jesus não saía com gravador, criava os neologismos a partir da competência dela. Carolina Maria de Jesus é considerada erro. Né? Então, e aí passa também de quem emite o discurso. Eu fico sempre pensando também, você vai ver um belo pôr de sol, você pode dizer, o sol escondia atrás da colina, a montanha tomou seus tons avermelhados. Muita gente vai achar lindo de morrer. Nossa, mas que descrição poética, linda. Uma outra pessoa pode ver um pôr de sol e vai dizer, ai, aquilo me dá uma dor no peito. Então, eu acho que nós somos poéticos por natureza. A sua poesia pode não ser a minha. Então, por que uma coisa é poesia, a outra não é? Por que uma coisa é literatura, a outra não é? Se você já é canônico, você pode escrever qualquer coisa que seu livro vai correr o risco de ganhar o Nobel de Literatura. Se você não é canônico, se não existir uma instituição, críticos literários que vão definir se você é canônico ou não, você pode fazer a coisa mais sensível, mais bela, mais poética do mundo e depois de queimar porque não faz sentido. E aí tem muita coisa para se pensar, né? A questão da ética, a questão da estética, a arte, será que a arte é neutra? Né? Assim como a própria política, a sua política individual, por que você lê determinados autores e outros autores você não lê? Quando você fala de escrevivência também como uma possibilidade de interpretação do texto, escrevivência também ela guarda ela tem essa potência, ou ela tem esse desejo também, eu vou dizer outra vez essa potência, de nos significar. Nós queremos também significar os nossos textos. Né? A leitura dos nossos textos, que nossos textos estão aqui, a leitura passa lá longe, mas como a interpretação foi feita dentro de uma academia por determinados professores, a coisa passa. Então, acho que a escrevivência também tem essa possibilidade esse direito, né, essa busca por nos significar. Mas eu volto a insistir, eu acho que os cursos de literatura, os cursos de língua portuguesa, os cursos de teoria literária, os cursos de poética, tem de sair do quadradinho, inclusive de um parâmetro europeu de análise de texto. Por exemplo, um escritor que me chama muita atenção, Cruz de Souza é considerado o maior simbolista do Brasil. A crítica literária vai dizer que Cruz de Souza aprendeu com os mestres simbolistas a criar a poesia brasileira, sendo o primeiro poeta simbolista brasileiro. Ora,
É impossível pensar que Cruz e Souza não tenha tido influência das culturas africanas. A palavra na cultura africana tem uma força muito grande, tem uma força simbólica tão grande que, inclusive, algumas palavras não se diz, porque a palavra tem força de fazer acontecer. Por que não pensar que a formação de Cruz e Souza, que a competência dele para lidar com as palavras, tenha também uma marca de uma aprendizagem ou de um sentido, de um lugar que é dar a palavra africana, né? A potência da palavra africana. Por que ler Cruz e Souza pensando que Cruz e Souza cria essa competência a partir de mestres simbolistas que ele aprendeu? Então, eu acho que temos que pensar também, né, outros lugares, né, outras epistemes mesmo na promoção dos nossos cursos. Ah, gente, acabou. São 6h06. A gente passou todos os dias da hora, né? Mas acho que está todo mundo muito afim de estar junto, tanto quem está aqui como quem está aí, quem está aqui no computador, enfim, os nossos e nossas amigas pesquisadoras na outra sala, que estão aqui pertinho fazendo todo o suporte, e as pesquisadoras e pesquisadores que estão aqui presentes. Eu vou agradecer, vou passar, é claro, para que nós façamos aqui nossos agradecimentos e nosso tchau. Eu tenho que ler o final do cordel, né? Posso ler? Eu vou ler o finalzinho do cordel e depois passo. Muito obrigada, professor. Bom, então, mais uma vez, a gente agradece a todas as pessoas participantes do curso, né? Tanto na sala de Zoom como no YouTube. Agradecemos mais uma vez à cátedra Olavo Setúbal para que nós estamos aqui nesse trabalho e dizer que se preparem, porque vem muito mais, muito mais. Agradecemos a cumplicidade da cátedra Alfredo Bose, de vez em quando eu estou lá também, e agradecer a sua presença e pensar que a gente pode fazer um trabalho cumpliciado. Muito obrigada. A gente já está com ela aqui, né? Acho que nem precisava agradecer, já estamos aqui como se conhecesse desde sempre, né? Agradecer a Mara, né? Porque só porque é parente não agradeço, gente. Muito obrigada, Mara, pela sua grande experiência na educação pública e que me deixa também muito orgulhosa, porque eu vi a Mara nascer, né? Então, muito obrigada. E vamos ao final do cordel de Maria Filipa. Obrigada pela presença de todas, todos e todos vocês aí da internet, né? Acompanharam na sala do Zoom. Façam bom proveito de tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês também comunicaram, nos falaram. Ao profissional da técnica, que hoje eu não sei, o Jorge, nosso amigo que está aqui ajudando a gente a transformar isso em possível, né? Ao nosso doutor pós-doutor Vitor, não é isso? Que está aqui nos visitando pela primeira vez, nossos mestrandos estão na outra sala e aqui. Um abraço para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Vamos lá. Maria Filipa. Junto com a sua gente, ela então fortificou as praias de Taparica e também organizou o envio de alimentos para quem deles precisou. Além desses mantimentos que Filipa garantiu, ela também foi para a guerra como nunca antes se viu e bastante ativamente nos conflitos emergiu. Outro caso memorável que aqui posso contar foi uma tal cerimônia para a bandeira se hastear, quando Guimarães das Uvas ela resolveu surrar. Para, nesse português, ela dar uma lição, Filipa também contou com a organização de mais força feminina que lhe estendeu a mão. Ela era negra e pobre e morava no convento, casarão, assim chamado, porque nesse embasamento só morava ali a gente que só possuía o vento. Mas se não tinha dinheiro, era então trabalhadora, corajosa e imponente,
grandemente inspiradora, tinha a pura vocação de nos ser libertadora. Ela até, por escritores, foi em livros registrada. Xavier Marques foi um, que lhe fez então citada. E também o Baldo Osório, quando da ilha contava. Há quem diga, sem acanho, que ela foi inspiração para Maria da Fé, de um livro sobre a nação. Viva o povo brasileiro é sua intitulação. Heroína negra e forte, líder dessa independência para o povo da Bahia. É imensa essa influência que dela jamais esquece por sua resiliência. Como fica muito claro, nosso povo tem história. É por isso, nós devemos o respeito e a memória para Maria Filipa, que viveu imensa glória. Na história do Brasil, as mulheres negras são baluarte e segurança, com grandeza e emoção, lutadoras dessa terra e heroínas da nação. Que a partir desse momento, nossa história vá gravada, tendo o reconhecimento pela batalha travada, pois só assim que teremos nossa alma bem lavada.